O Brasil assumiu o compromisso de reduzir 43% das emissões de carbono até 2030. Desde então, o tema economia de baixo carbono vem ocupando a pauta de debates de governos, sociedade e empresas. Saiba o que é economia de baixo carbono e quais são as estratégias que estão sendo tomadas pelo país para atingir essa meta até 2030 e quais são as oportunidades que o estado do Rio de Janeiro tem nesse novo contexto no Rio em Foco Tendências, que começa agora diretamente do Jardim Botânico. Fica com a gente. O Rio em Foco entrevista o presidente do Jardim Botânico, Sérgio Bessermann. A economia de baixo carbono se fundamenta em um modelo em que indústrias e setores produtivos buscam minimizar as emissões de gases de efeito estufa. Nos próximos 15 anos, há muitos desafios a serem vencidos. Vamos ver na matéria. Economia de baixo carbono, as energias do futuro e os desafios da cidade. Esse foi tema do debate realizado no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante o encontro, especialistas apresentaram os principais desafios para o Brasil se tornar um exemplo internacional baseado na baixa emissão de carbono e quais as próximas medidas que precisam ser adotadas, além de reduzir o número de materiais e energia. A gente tem um desafio enorme que é como suprir também, né, a demanda de energia, ofertar energia para uma grande parte da nossa população, porque o Brasil ele ainda está em crescimento, né? Então a gente tem que continuar a aumentar, né, a oferta de energia, de serviços, de produtos para uma parcela da população que não tem ainda esses produtos. O que a gente tem basicamente, né, no país em termos de emissão de carbono são 3 setores principais: a agricultura, energia e desmatamento. O desmatamento tem reduzido, está sendo controlado, então está sendo administrado. Agricultura e energia, que a gente realmente tem aí um desafio grande. Como a gente vai aumentar, né, a nossa temperatura média do planeta de qualquer forma, aliás já aumentou pelo menos 1 grau, isso implica não apenas reduzir as emissões de carbono, que é a mitigação, mas também implica em estratégias de adaptação. Segundo o professor do Instituto de Economia da UFRJ, Edmar de Almeida, as indústrias de óleo e gás ainda têm um longo caminho a percorrer. Faltam políticas petrolíferas que impulsionem esse processo de transição energética. A transição energética que está acontecendo nesse momento, que foi acordada na COP21, ela ainda é muito lenta, no sentido de que ela tem uma agenda de mudanças tecnológicas e regulatórias ainda muito difícil, o que significa que se mantivermos o status quo dos acordos atuais, ainda teremos uma transição que vai levar muitas décadas, para muito além de 2040, né? Nesse horizonte, né, a indústria do petróleo e gás, né, é uma indústria que continua tendo um papel importante, né, na matriz energética mundial. No caso do setor de geração elétrica, essa transição está sendo mais rápida, né? Hoje, cerca de metade da expansão da capacidade elétrica mundial ela já é feita com renováveis, né? Mas no setor de transporte, né, essa participação dos renováveis ainda é muito pequeno. Hoje está em torno de 3% e nós vamos chegar a uma participação em torno de 7% em 2040. Isso vai requerer acordos internacionais e também discussões em cada país sobre quais são as políticas para você avançar nesse processo de transição. Para as próximas 2 décadas, é esperado que os investimentos em energias fósseis caia para 30 bilhões de dólares, enquanto os investimentos em energia de baixo carbono, nuclear e renováveis aumentem cerca de 140 bilhões de dólares. A relação com a inovação é a chave para essa mudança de paradigma, criando novas soluções para velhos problemas. Olha, acho que a gente deveria estar investindo mais em outras fontes renováveis, né, que a gente praticamente ainda não utiliza, como solar, eólica, até que está aumentando bastante, mas solar a gente ainda está muito incipiente, e também num padrão de consumo mais adequado. Com as mudanças climáticas já é domínio científico completo que precisaremos ter um futuro carbono neutro, ou seja, que as emissões sejam de alguma forma compensadas, sendo capturadas. Ou seja, a forma que nós vamos viver no futuro será totalmente diferente. Então precisamos investir em novas tecnologias e aqui o Centro Tecnológico e o Rio de Janeiro tem esse potencial.
Sérgio, quais são os desafios para o Brasil na economia de baixo carbono? São desafios de manter o trabalho de redução do desmatamento até chegarmos ao desmatamento zero da Amazônia. São desafios na área de energia, tanto a produção de energia elétrica como a energia de transportes nas cidades. E há um desafio que é ao mesmo tempo uma oportunidade. A logística brasileira, a infraestrutura brasileira, ela é muito ineficiente. Então nós temos que mexer nisso para reduzir o custo do Brasil, para ganhar eficiência, para ganhar competitividade. Simultaneamente ela é muito porca, ela é imunda. É um país continental que transporta carga com caminhão a diesel, principalmente. Então nós já temos esse desafio, nós temos que transformar a nossa infraestrutura numa infraestrutura de século XXI. Vamos fazer isso junto com a transição para baixo carbono, limpando a nossa matriz. Esses são os três principais desafios. Mas o importante é notar que, embora sejam desafios grandes, a gente tem oportunidades e vantagens, né? A gente tem oportunidades e vantagens de uma forma muito impressionante. O Brasil é o único país do mundo, pode ser que existam outros, mas pequenos, a única economia relevante do mundo que, numa economia de baixo carbono global, ela se torna mais competitiva do que ela é hoje. Nós temos esse potencial todo relacionado à biomassa e a um uso mais inteligente do solo. Nós temos essa questão da infraestrutura que, se for limpa, se torna mais eficiente. Nós temos imensas possibilidades de ter uma matriz energética limpa. Então isso nos tornaria... O Brasil tem que descobrir uma forma de voltar a crescer. Sim. Essa forma é a transição para o baixo carbono, porque ela é inevitável no mundo e ela nos torna mais competitivos, aumenta a nossa produtividade. Então, para o Brasil, embora tenha custos, seja desafio, é o caminho, é o tapete que a gente tem para seguir. Mas como criar esse senso de urgência? Porque tem tantos desafios aí nessa superação da crise, como é que a gente consegue pautar para que esse seja o foco? Muito difícil, muita arte e ciência, porque, como disse Sir Nicholas Stern, um dos grandes economistas que trabalha com o tema, é a maior falha de mercado da história global. Então, era preciso que o custo de esquentar o planeta, o custo de emitir gases de efeito estufa, entrasse no preço das coisas, para que o mercado recebesse uma sinalização adequada de que é esse o caminho. Não existe ainda governança global para isso. Então está se tentando um caminho que é o das contribuições nacionais. Isso é bom para botar a roda em movimento. Mas as metas ainda são conservadoras, né? Mesmo que todas as metas sejam cumpridas, nós vamos mais para perto de 3 graus do que de 2. E o modelo de negócios, vamos chamar assim, sugere que as metas não serão cumpridas. Ninguém administra um botequim perguntando para o cozinheiro qual a sua meta? E ele diz, é tanto. Mas se eu não cumprir, o que acontece? Nada. Aí vai para o garçom, sua meta é tanto. E se não cumprir? Não acontece nada. É isso que nós estamos fazendo no nível de governança global possível no mundo de hoje, é o que foi feito em Paris. Enquanto isso, as consequências das mudanças climáticas vêm se mostrando a cada dia. Por isso, a transição para baixo carbono e, em algum momento, a precificação, ou seja, na estrutura geral de preços da economia, talvez começando por alguns setores, o carbono virar preço, é um custo esquentar o planeta, isso tem que estar no preço das coisas. É inevitável, porque na medida que o aquecimento global, que a temperatura média do planeta vai avançando, os custos decorrentes de eventos climáticos extremos, perdas agrícolas, conflitos sociais, políticos e de guerra e de genocídio vão se avolumando de tal forma que quanto mais nós nos atrasarmos para uma ação eficiente na luta contra o aquecimento global, mais acelerado isso terá que ocorrer. Caso contrário, ao invés de 2, que é a meta, 2,7, que é a soma das contribuições nacionais, nós iremos infalivelmente para 3, 4, 5. Isso parece pouco, mas assim, 2 é o limite do perigo. Então não faça aquela curva a mais de 100 km por hora, porque você vai cair na ribanceira. 3 é 50% acima. Significa que nós vamos fazer a curva a 150 km por hora.
A população mundial não vai aceitar isso. E é muito risco, né? É muito risco, é muito elevado. Os custos chegam antes, não precisa tudo na média subir. Um evento extremo já faz. O mar vai subindo devagarinho. Um dia a média terá subido meio metro, mas muito antes disso, uma ressaca já pegou os 10 centímetros que o mar subiu e transformou num desastre em alguma grande cidade do planeta. Então, em algum momento, a economia de baixo carbono se tornará inevitável. Caso contrário, custos, como você disse, serão muito exagerados. Para o Brasil, essa é uma boa aposta. É uma aposta, pode ser que o mundo prefira arder, mas essa é uma excelente aposta, porque nos coloca numa inserção competitiva na economia global. A gente vai mergulhar na precificação do carbono no próximo bloco com a socióloga e ambientalista Aspásia Camargo. Fica aí.